Aonde que está isso, gente? Agora eu voltei lá no 1801. Anota aí, 1801 do Código Civil. Eu falo, pessoa que arroga escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes e irmãos. Por que a pessoa que arroga? Tem pessoa, gente, que não sabe escrever, né? Isso acontece em alguns lugares. Às vezes a pessoa não aprendeu a escrever, ou às vezes a pessoa perdeu a sensibilidade. Por exemplo, o meu avô hoje, ele tem 89 anos. Ele sabe ler, sabe escrever, mas ele perdeu a mobilidade da mão, então ele não consegue assinar mais. Né? Não é porque ele não sabia, mas ele perdeu. Acontece, pode ser que o seu cliente também tenha perdido, entende? Alguém vai ter que assinar arrogo no lugar dele. Assinar arrogo, alguém assina no lugar dele, entendeu? Só que você tem que ficar atento que essa pessoa que está assinando, ela não pode ser qualquer pessoa. A pessoa que está assinando é o cônjuge, companheiro, seus ascendentes e seus irmãos, né? Nenhum desses pode ser beneficiário desse testamento, senão eu vou anular. Então, presta atenção, se você estiver fazendo planejamento aí, estiver fazendo testamento, tem que ficar atento a essa regrinha. E se você estiver aí com o inventário já em curso, na ação de abertura e registro com pedido de testamento, ficar atento, porque senão você pode anular esse testamento, porque está lá no 1801, tá? Não pode ser nomeado herdeiro testamentário nem legatário aquela pessoa que é cônjuge, companheiro, ascendente ou irmão da pessoa que assinou arrogo. Tá? Ah, outra coisa importante, qual que é a diferença de testamenteiro e de herdeiro testamentário e legatário? Gente, quando eu vou fazer um testamento, eu posso escrever dessa forma assim, ó. Deixo todos os meus bens, todos os valores da minha conta e tudo que eu tiver no dia da minha morte para Amanda Reis. O nome aqui, Amanda Reis. Isso aqui eu não estipulei bem nenhum. Então, essa pessoa, ela é uma herdeira testamentária. Né? É uma cláusula aberta, eu não especifiquei nada. Agora, quando eu falo assim, eu deixo a casa situada na rua Ayrton Senna, e descreve lá, igual tá na matrícula do imóvel, né? Situada no bairro tal, com lote tal, e não sei o quê, faz inscrição igual tá na matrícula, mas eu individualizei o bem, né? Fala assim, a conta do Banco Bradesco, agência tal, banco tal. Quando você individualiza a pessoa, o que ela vai receber, ao invés de ser herdeiro testamentário, vai ser herdeiro legatário. Então, a principal diferença é exatamente isso. Herdeiro testamentário é aberto, cláusula aberta. Agora, herdeiro legatário é quando há individualização daquele bem. Agora, eu tenho certeza que depois disso aqui você nunca mais vai confundir, né? O que é legatário e testamentário? Eu vejo muita gente confundir, porque fica perdido. Ah, mas tem diferença? É basicamente essa, gente. É quando o bem é individualizado, legado. Não é testamento, tá? Ficou claro isso daqui? Então, a primeira pessoa que não pode ser beneficiada no testamento, irmão, cônjuge, companheiro ou ascendente da pessoa que foi que escreveu, que assinou arrogo o testamento. Outra pessoa que eu falei lá no início da live que não pode ser beneficiário do testamento é a testemunha. Então, fica atento, porque às vezes você quer beneficiar a Roberta no testamento, e aí você quer e bota ela para assinar o testamento. Gente, não pode. Pessoa que é beneficiária, ela não pode assinar o testamento, não pode ser testemunha. Tá ok? Beneficiário não pode ser testemunha. Ou se é um, ou se é outro. Outra coisa que não pode, e essa aqui é legal de você produzir conteúdo, porque chama atenção, né? O concubino do testador casado, ou seja, o amante aí, né? Não pode, gente, ser nomeado herdeiro testamentário nem legatário, salvo se o testador já tiver separado de fato há mais de 5 anos. Então, a amante não pode ser beneficiada no testamento, gente. Não pode. Ficar atento que você pode invalidar isso daí. E ó, isso acontece demais, gente. A pessoa está casada e quer beneficiar a amante, né? Que está ali de fora. Você consegue anular esse testamento se você comprovar que não estava separado de fato há 5 anos. Então, se o seu João era casado com a dona Maria e quer beneficiar a Roberta, que era amante, tem que cumprir um requisito. Qual que é? Ele tem que estar separado de fato da dona Maria há mais de 5 anos. Aonde que está isso, gente? Inciso 3 do artigo 1801 do Código Civil. Inciso 3 do artigo 1801 do Código Civil, tá? Então, o pai não pode deixar um bem para um filho no testamento? Claro que pode, gente. É um legado. É um legado. O testamento e legado, gente, é a mesma coisa. Você pode instituir um legado dentro do testamento. O advogado pode ser herdeiro testamentário? Pode, gente. O advogado pode, porque o advogado, ele não é parte. O advogado não assina o testamento. O que ele não pode, se ele for herdeiro testamentário, é ele assinar como testemunha. O advogado não pode assinar, se ele vai ser beneficiário. Você tem que ficar atento a isso. O beneficiário não assina como testemunha. Advogado não assina testamento. Só se você for lá assinar como testemunha, né? Mas basicamente não há, o advogado não assina, não precisa assinar o testamento. Não é ato privativo de advogado. Inventário ele tem que assinar, né?
Testamento não. Testamento não é ato privativo de advogado. Lógico que é muito importante a presença do profissional especialista para cumprir todos os requisitos, né? E enxergar essas peculiaridades. Essa questão aqui da amante, muita gente nem lembra e nem sabe que isso existe. Que se beneficiar a amante pode invalidar esse testamento. Lá, inciso 3 do 1801. E o inciso 4 traz o tabelião, gente, seja ele civil ou militar, ou comandante, escrivão, porque a gente tem o testamento militar também, né? Perante quem se fizer, ele não pode ser beneficiário do testamento. Então, a pessoa que escreveu aí o testamento, né? O tabelião, civil, militar, comandante, todo mundo que escreveu o testamento, né? A depender do tipo de testamento, se a gente está falando do cerrado, público, né? O militar. O militar, qualquer marítimo, né? Cada um vai ser feito de uma forma e tem as suas peculiaridades. Quem escreveu aí, a autoridade não pode ser beneficiária nesse testamento. Isso pode invalidar o testamento, tá? O cônjuge do beneficiário pode assinar como testemunha? Ele só pode assinar se ele não for beneficiário do testamento. Se ele não for. E muito importante, gente, você não pode beneficiar a amante no testamento, mas você pode beneficiar o filho da amante, tá? Se ele for seu filho. E a resposta para isso tem expressa previsão, gente, 1803 do Código Civil, 1803, tá? 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino quando também o for do testador. Tá? Então, tem expressa disposição legal falando que se o filho do amante do concubino for aí filho da pessoa que está testando, ele pode deixar para o filho, sim, tá? Outra questão que é muito importante, que muita gente não presta atenção. Disposições nulas, né, do testamento que está lá no artigo 1900. Olha, eu estava lá no 1803, agora eu pulei lá para 1900. Tem que ficar muito atento, gente, que testamento é um monte de peculiaridade, está tudo disperso. Eu não posso, tá? Eu não posso nomear a pessoa incerta. Porque tem gente que fala assim: eu quero deixar para a mulher mais bonita da cidade. Gente, quem que é a mulher mais bonita da cidade? Não posso nomear a pessoa incerta. Eu não posso deixar o arbítrio de um terceiro saber o que é. Tem gente que fala assim: eu vou deixar 30% para Maria, mas eu só contei para minha irmã quem que é a Maria. Gente, não posso fazer isso. Tá? Eu não posso favorecer pessoa incerta no testamento e eu não posso deixar o arbítrio do herdeiro ou de outra pessoa fixar o valor do legado. Então, às vezes a pessoa fala assim: eu vou deixar o dinheiro para Maria, que tá lá na fazenda, mas a minha mãe, Selma, que vai fazer a apuração quando eu morrer. Gente, não pode. Isso aí invalida o testamento, é nulo de pleno direito, tá lá no artigo 1900, tá? 1900 do Código Civil. Tem que prestar atenção. Outra coisa, é vedado o testamento recíproco. Então, seu João vai lá e faz e favorece Dona Maria, Dona Maria vai lá e favorece seu João. Gente, por que é vedado o testamento recíproco? Porque isso daqui faz com que muitas vezes um mate o outro para receber a herança do outro, entendeu? É perigoso. É por isso que é vedado e está lá no Código Civil. Outra coisa, é vedado o testamento conjuntivo. Então, não, testamento é ato personalíssimo. Até fiz um post sobre isso ontem, né? Lá no meu Instagram, vocês que acompanham nos stories, no Reels. Se a pessoa vai fazer o testamento, eu tenho o meu testamento, meu marido tem o testamento dele. Não dá para fazer no mesmo lugar. Porque a gente tem o hábito, né, de falar assim: existe um inventário conjunto, mas testamento não existe. É vedado o testamento conjunto, é ato personalíssimo. Cada um tem que ter o seu. É nulo de pleno direito se eu fizer os dois juntos. Não pode testar junto. Tá ok? Outra coisa que é importante você lembrar, a questão da dispensa de colação pode ser oposta em testamento. Então, às vezes eu fiz uma doação em vida, né? O seu João fez a doação para o filho, esqueceu da dispensa de colação, não sabia da existência dessa cláusula, conheceu você agora e quer colocar a cláusula de dispensa de colação, dá para colocar no testamento, isso tá lá no artigo 2006, tá? Agora eu pulei lá para o 2006 do Código Civil, tá? Muito importante. E última coisa, gente. Última coisa muito importante. Às vezes, lá no testamento tem um bem. E aí, quando o seu João falece, esse bem não era mais do seu João. Como é que fica isso, gente? Essa cláusula, ela perde eficácia. Ela é ineficaz. Isso está lá no 1912, tá? Não fica com medo que às vezes você colocou um bem específico, mas quando seu João faleceu não existe mais, não tem problema. Essa cláusula ela só vai ser ineficaz e ela não invalida todo o testamento. Ela só perde eficácia essa cláusula em específico. Tá? O testamento ele não é nulo quando alguma cláusula é nula. É sempre individual ou daquela do que, tipo assim, às vezes a de baixo depende dessa,
né? E aí só vai invalidar aquela em específico. O resto do testamento vai ter validade normal. Muito importante você entender isso daqui.